Olá, seja bem-vindo ao meu canal Excel VBA. Na aula de hoje nós daremos continuidade nessa terceira parte do nosso teminha de contas a receber. Espero que seja essa a última parte, senão finalizaremos numa quarta parte. Tudo bem? Não se inscreveu no meu canal ainda? Dá uma pausa aí, dê o seu joinha, clica lá no se inscrever, clica no sininho para que você seja lembrado toda semana dos vídeos que tenho postado aqui no meu canal. Aguenta aí, rapidinho após a nossa vinheta estarei de volta. Olá, meu nome é Timóteo. Seja bem-vindo ao meu canal. Muito bem, nós estamos aqui no nosso botão próximo. Na aula anterior, nós paramos aqui quando nós estávamos checando se a última linha estava finalizada. Ou seja, quando o ponteiro chegar aqui, quando nós chegarmos nessa célula, que ele for para essa célula, nós queremos que ele então avise que está na última linha, ou seja, no último cliente cadastrado, né? O último cadastro feito na planilha. Ok? Ele verificou, nós vamos pegar o conteúdo de linha, que foi a variável que nós criamos. Essa variável contém a nossa linha atual, onde nós estamos, a linha da célula. Ele vai somar mais um. Por que ele vai somar mais um? Porque assim, ele vai pegar e vai vir por mais um. Ele está aqui nessa célula. Então, o conteúdo de linha, da variável linha, vai ter o número 4, certo? Porque esta é a linha 4. Na verdade, vai ter 2, 3, 4. Ele vai somar mais um, que é 5, e vai checar. Opa, mais um, que é a próxima, está vazia. Ele vai fazer o quê? Ele vai ver se ela está vazia, está na coluna 1. Ele está aqui na coluna 1, checando aqui a coluna 1. Porque aqui no nossa propriedade cell, primeiro nós colocamos a linha, depois a coluna. Ele vai ver, está vazio? Está. Ele vai dar a mensagem na tela, que é o último, e vai sair da nossa rotina, que é essa aqui, a nossa rotina de trabalho. E vai continuar nessa linha 4. Se eu não colocasse um mais um, o que ele ia fazer? Ele viria para cá, checar que está vazio, daria a mensagem e não voltaria. Aí ele vai ficar sempre indo para mais um, está vazio, e vai ficando na linha. Está vendo? Ele vai dando a mensagem. Dessa forma, nós fazemos com que o programa permaneça no mesmo lugar, para que quando for adicionar a linha fique mais fácil. É isso mesmo que vai acontecer? Vamos ver? Lembre-se que ele já carregou aqui para a célula A2, porque no nosso formulário já inicia fazendo essa verificação, colocando ele lá nessa célula. Vou para o próximo e ele já vai aqui aparecendo. Vou para o próximo, já 4. Aí quando eu clicar aqui novamente, ele vai checar a próxima linha, que é o mais um, e já vai me dar a mensagem, porque está vazio. Aqui está. Você está no último cadastro da planilha. Feito isso? Perfeito. Conseguimos finalizar essa parte? Conseguimos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós iremos pegar e fazer o cálculo de juros que devem ser pagos, de juros e multas que devem ser pagos quando o cliente faz o atraso. Nós vemos aqui na nossa tela, que ele tem aqui, é calculado já, o programa já traz isso para nós lá, a nossa planilha, a nossa base de dados, o nosso plano 2, ele já traz para nós aqui, pelo cliente, os dias que já foi vencimento. Ele já fez o cálculo lá. Dá para nós, a nossa função agora é pegar esses dias de atraso, multiplicar pelos juros, porque os juros é diário. Então eu pego 2, multiplico pelo 0,32 aqui. Depois eu somo esse resultado com uma multa, porque a multa é uma vez só, no caso desse cliente. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Nós iremos dar continuidade ao nosso sistema, fazendo o cálculo de multas e juros que o cliente tem que pagar. E vai pegar então, dentro desse controle text box, tá? Que é um text box, ou nossa caixa de texto. Se a gente ativar aqui nossa caixa de ferramentas, veremos que ele é um caixa de texto. Do inglês, text box. Dentro dele, da propriedade texto, nós iremos colocar o resultado da multiplicação dos dias de atraso, de LBL, dia de atraso, multiplicados pelo controle TXT juros na propriedade text, e somar com o TXT multa na propriedade text desse valor desse controle. E mostrar isso aqui dentro. É o que nós iremos fazer. Como nós vamos fazer isso? Vamos pegar aqui o nosso formulário, na inicialização, que logo que nós inicializamos, ele já efetua o cálculo, já mostra aqui os dias de atraso que foram efetuados. Tudo bem? Então eu preciso colocar primeiro aqui. O que eu faço então? Eu vou pegar, venho aqui no final, porque primeiro ele tem que carregar os controles, tá? Eu defino aqui na primeira linha que ele vai colocar o valor de 2, que é para ir para a célula 2, dentro dessa variável linha. Nós já falamos isso nas aulas anteriores, você veja lá, se você é novo no vídeo. Carregamos todos os conteúdos da nossa base de dados, a nossa planilha, nos controles, através do nosso objeto range. Fazemos a seleção da célula A1, A2,
que é para ele já ficar parado na célula 2. Pronto. Feito isso, carregou tudo, agora é hora de fazer o cálculo. Se eu tentar fazer o cálculo desses controles sem ter nada dentro, vai dar erro, logicamente. Tá? Óbvio que vai dar erro. Então, o que eu quero fazer? Eu quero dizer para ele o seguinte, então dentro do controle txt valor total, na propriedade txt, dentro disso, eu quero fazer o quê? Eu quero pegar o valor que está no dia, LBL dia de atraso. Como eu vou colocar o conteúdo dentro de um controle, se for dentro de uma variável de outro lugar, eu tenho que indicar o sinal de igual. Quando eu ponho o sinal de igual, eu digo VBA, agora eu vou inserir um conteúdo aqui dentro desse controle. Coloco o sinal de igual, ponho o meu controle lá, dentro de caption, está lá o conteúdo, e quero que ele multiplique isso pelo quê? Pelo juros, certo? Pelo controle juros. Olha aqui para mim na tela. As operações matemáticas, elas também são efetuadas, logicamente, dentro dos programas de sistemas, né? Senão não teria lógica de trabalhar com programação. O símbolo que eu uso para indicar ao VBA que deve ser feita uma operação é o símbolo de asterisco. É o asterisco o símbolo que eu uso para indicar então ao VBA. Você vai fazer uma operação matemática, um cálculo, uma multiplicação. Entendido isso? Asterisco. E indicamos para quem ele vai multiplicar, o nosso controle. Então você veja que aqui nesta linha eu estou dizendo para ele, olha, você vai colocar dentro de valor total os dias de atraso multiplicado pelo conteúdo dos juros, que está naquele controle. Ele vai fazer isso e vai mostrar a operação. Vamos carregar então. Veja que ele fez isso. Ele pegou, multiplicou, mas não somou. Tá? Aqui eu estou com o valor da multiplicação, porque eu só multipliquei, não foi isso? Então ele pegou esse valor e multiplicou por esse valor. Agora nós vamos adicionar a multa. Onde é que está a multa? A multa está dentro do controle multa. Eu venho aqui e digo para ele, depois disso você vai somar com multa.txt. Tudo bem? Você veja o seguinte, existe uma ordem na hora de fazer as operações matemáticas. Primeiro se multiplica para depois se somar, certo? Aqui na nossa linha, nós temos que nós colocamos multiplicação, depois colocamos a soma. Eu poderia fazer o contrário? Poderia fazer isso aqui. Colocar primeiro a soma e mais. De qualquer forma, na hora que o programa for operar, que ele for fazer a execução, primeiro ele vai multiplicar e depois ele soma. Não é a ordem que eu coloco os produtos aqui que vai fazer a operação, mas sim a regra matemática. Primeiro, multiplicação, divisão, soma, subtração, etc, etc. Não lembro aqui muito bem ao certo a ordem, mas você pode pesquisar aí e ver. Tudo bem? Se eu quisesse que primeiro ele somasse os juros com a multa para depois multiplicar, era só colocar entre parênteses. Quando eu coloco uma operação dentro de parênteses, eu estou dizendo para o VBA priorizar aquilo, não seguir a ordem das operações. Tudo bem? O parênteses é que define isso. O que está dentro do parênteses vai primeiro. Não é o nosso caso. Eu quero que ele multiplique para depois ele somar. Vamos ver se ele está fazendo isso. Muito bem, ele multiplicou isso vezes isso, 64 somou com 1,25 e foi um total de 14. Quando ele carregou. Porém, se eu for para o próximo, observe que nada muda. Por quê? Porque eu não coloquei a codificação lá. Vamos fazer isso? Vamos usar o nosso copy e cola. Vamos copiar essa linha, vamos para o botão próximo e vamos lá no final e vamos colar aqui. Vamos para o botão anterior, faço a mesma coisa, eu vou lá todo o final para depois fazer a operação, porque sempre a operação matemática vai ser feita depois que os controles estiverem carregados. Se os controles não estiverem carregados, ele vai me dar o resultado errado, porque pode ter controles de células anteriores, da célula anterior, que não foi limpada ainda, ou pode estar vazio e dar erro porque está vazio. Então, preencheu, agora atualizei, vou fazer um cálculo. Vamos ver se isso acontece. Aqui está o próximo, ele faz, o próximo ele faz, anterior ele faz o cálculo, anterior ele faz o cálculo. Perfeito. Tranquilo? Olha aqui para mim. Essa forma que nós fizemos aqui parece excelente, funcionou, está lindo e perfeito. Era só então fazer o quê? Empacotar, mandar para o cliente. Não. Agora vem a parte da experiência que você precisa adquirir. Certo? Nos primórdios da programação, como que era feito as coisas? Tudo era codificado em um procedimento único. Ou seja, começava o programa, fazia-se as linhas de programação, fazia, até o final encerrava, e era só aquilo. Então, quando eu queria voltar para uma linha, eu usava um comandinho que voltava lá para
para inicializar. Aí, dependendo da decisão que ele tomasse, ia lá para o final, ia para o meio e ficava caminhando. Isso era contraproducente. Ou seja, a produção disso, a execução disso era demorada, era errada, o programa ficava gastando muito tempo internamente para gerar um resultado. Então, isso não era vantajoso. Com o passar dos anos, os engenheiros observaram isso, os programadores começaram a conversar e eles mudaram a forma. Os programas foram desenvolvendo, surgiu os procedimentos, surgiram a programação orientada a eventos, a orientação orientada a objetos. Muito bem. Para facilitar a vida, nós fazemos o quê? Nós agora dividimos o programa em várias partes chamadas procedimento. O que é um procedimento? Um procedimento nada mais é do que uma parte de um todo. Como assim, Timóteo? Sim, hoje quando eu falo de programação, quando eu falo de codificação, quando eu falo de codificar um programa, eu estou falando de criar vários trechos e pedaços desse programa. Ou seja, eu fui lá no cliente, fiz o brief, comecei a criar o meu algoritmo, e quando eu vou criar o meu algoritmo, eu vou definir o que o meu programa vai fazer. Quando eu comecei a definir o que o programa vai fazer, eu já comecei a definir partes, a parte de cálculo, a parte de mostrar a imagem para o usuário, a parte de dar um som para o usuário, a parte de pedir uma informação para o usuário, tudo isso lá no meu algoritmo. Essas partes vão ser, então, colocadas aqui dentro. Então, são pedaços de programas, pequenos programas que juntos, um chamando o outro, dá o todo do programa. Entendeu? Então, o procedimento é isso, uma parte do todo do nosso programa, do nosso sistema. E como é que nós fazemos isso? Para eu criar um procedimento, eu lanço mão da instrução sub. É a instrução sub quem cria esse procedimento. E esse procedimento é o espaço que eu converso com o VBA. Toda vez que eu uso a instrução sub, é para dizer para o VBA, olha, sub, vou criar aqui, dou um nome, eu estou criando esse início de programa aqui, de parte de programa, para conversar com você aqui. Então é assim que você conversa com o VBA, através dos procedimentos criados através da instrução sub. Entendido? Vamos voltar lá. Então, o que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer é remover esses códigos que eu fiz aqui. Vou tirar eles fora. Você vai entender agora o que eu estou falando. Vou tirar fora daqui, porque você veja, vamos voltar aqui, para entender o que eu estou falando. Se eu fosse deixar aqui nessa linha, do jeito que está, lá no anterior, deixar a linha aqui do jeito que está, e lá no nosso formulário, onde carregar, deixar aqui, eu tenho três partes iguais, da mesma função, da mesma linha de código, em vários lugares separados. Você imagine que daqui a 2 anos o cliente vem para você e diz, Timóteo, é o seguinte, você precisa alterar aqui o sistema, porque nós não cobramos mais multa, nós só cobramos juros. Ah, é? Tudo bem. Aí você teria que vir aqui, ai meu Deus do céu, achar, procurar, depurar. Vamos falar sobre depuração? Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a depuração inteligente. Foi um termo que eu criei, cada um define da sua forma. Mas eu defino aqui que depuração inteligente é aquela que você já, antes de você ir fazer a verificação do seu programa, dos erros do seu programa, você já se precaveu, já se cuidou para que não houvesse erros. Você prestou atenção, criou direitinho, você tomou as devidas providências, você fez o seu algoritmo, beleza, fez tudo. Antes de sentar no computador, sentar na cadeira em frente do computador, você fez tudo. Agora você começou a codificar e você já foi se precaver. Na aula passada nós falamos sobre movimentar-se entre as linhas para você poder ver, isso é uma forma de depuração inteligente. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter que ficar vindo aqui na linha de código e apagando tudo. A depuração inteligente, ela já me prevê para que no futuro, quando eu tiver que olhar o programa, depurar esse programa, eu tenha o menor esforço possível e então ganhe no tempo. Entendeu? Espero que tenha sido claro. Se não, deixe seu comentário aí, onde houver espaço para isso, e eu tentarei esclarecer para você. Nessa programação, eu teria que vir aqui um por um, vir aqui neste, vir no botão anterior, ir lá e apagar no próximo, já apagamos no anterior, lá na linha, apagar a multa, porque o cliente disse que não tem multa. Onde mais eu tenho? Eu tenho lá no formulário, aí você apaga. Tá vendo? Eu tive que ir de um por um fazer isso. Mas você pode perguntar, mas Timóteo, eu sei que tem uma forma de fazer isso rápido. Tem, lógico que tem. Existe aqui uma ferramenta que nós vamos ver depois ainda, não é o caso agora, mas uma ferramenta que eu poderia usá-la para dizer, ó, encontre todas essas linhas e apague. Mas isso não é producente, isso não é viável. Até mesmo porque você vai ter uma linha de código muito grande, muitas linhas, sem necessidade.
Isso vai deixar o programa mais pesado, vai fazer com que o seu programa trabalhe de forma desnecessária, gaste esforço desnecessário, certo? Por isso, da necessidade de nós apagarmos essas linhas aqui e colocar tudo só no único lugar. Nós apagamos aqui do anterior, nós apagamos aqui do próximo e nós vamos apagar do formulário de quando ele inicia. Tá? Aqui já está apagado, já tinha tirado. O que eu faço agora? Agora eu vou criar meu procedimento para fazer uma operação. Vou dar um espaço aqui e vou colocar sub. Sub é o comando que faz isso. Sub é aquele que vai criar o meu procedimento, o meu espaço de diálogo com o VBA. Olha, VBA, é o seguinte, eu quero fazer um cálculo. Lembrando que nós não podemos ter espaços, tá? Não pode haver espaço. Posso ter letra maiúscula, posso ter aqui o underline para separar, se eu quiser. Eu não vou usar o underline. Cálculo, juros, lembre-se que multa. Lembre-se que todo o procedimento que você fizer, todo nome de variável que você fizer, tudo que você for criar, que você for dar um nome, você tem que pensar no seu usuário. O usuário é o objeto do seu sistema. Não é o seu patrão, não é a sua empresa, é o usuário. O que te define, o que te mostra, o que faz que as pessoas vejam que você não é um menino da programação, você é um homem na programação, você não é uma menina na programação, você é uma mulher da programação, é a programadora, é o programador, é isso, os detalhes. É quando a pessoa olha na estrutura do seu programa e não precisa te perguntar nada. Ele vai olhar baseado no que você criou, no que você escreveu, em toda a codificação que você colocou lá, as observações que você fez, as declarações, ele vai entender o seu programa. Ele não precisa chamar você para entender o seu programa. É isso que define. Então, por isso que eu coloco aqui, cálculo de juros de multa. Entendeu? Porque a pessoa vai olhar e falar, um cálculo de juros e de multa. Simples assim. Aperta a tecla Enter, observe que ele já passa para a linha de baixo, já adiciona o end sub, o final da conversa, e coloca aqui o parênteses, que depois vamos falar sobre isso, não é o momento agora. Eu vou colar aqui agora o nosso cálculo. O mesmo cálculo que nós fizemos. Entretanto, agora nós temos aqui o nosso procedimento. Nós vamos lá no botão anterior, vamos lá no final, adicionamos o nosso procedimento. Nós vamos agora no próximo, vamos lá, adicionamos o nosso procedimento. Vamos lá no formulário, na inicialização, adicionamos o nosso procedimento, lembrando que sempre no final, porque ele carregou o conteúdo. Se eu não tiver, eu não posso calcular conteúdos vazios, células vazias, variáveis vazias e muito menos controles vazios, vai gerar erro. Tá? Assim eu queria fazer isso de propósito e já prepare para que ele encontrando esse erro conserte, mas isso é contraproducente. Tudo bem? Você vai dizer, Timóteo, mas pô, você colocou de novo o texto em vários lugares. Mas aí está de primeiro. Observe que o tamanho de linha aqui, a quantidade de caractere que eu estou usando aqui é diferente. No outro, a quantidade de caractere é maior. Vamos lá no procedimento. Olha aqui ó, quantas linhas eu tenho aqui. Olha o tamanho dessa linha. Segundo, o cliente falou para você que não vai ter mais soma da multa. Eu vim aqui e apago a soma. Tudo bem. Agora está em todo lugar. Eu apaguei em um lugar e todo o sistema já vai responder essa minha troca. Pronto, fiz isso aqui, mando para o cliente. Ele vai até ficar espantado. O quê? Já fez? Já mudou? Sim. Entendeu o que é ser producente e o que é contraproducente? É isso. Por isso que nós fazemos isso. Por isso são pedaços de programa de um todo. Quero que você observe aqui, antes de nós darmos prosseguimento, que nós sabemos que funciona. É aqui. Nós temos a seção geral de declarações. Tá? Que nós vemos aqui, ó. Seção geral de declarações. Quando eu estou na seção geral de declarações, onde está aqui, eu coloquei a minha linha de criação de variável, aqui é onde eu faço as variáveis que todo programa vai usar, as variáveis públicas, né, que todos os programas vão usar, dentre outras coisas. Mas aqui, na declaração, eu posso ver todos os procedimentos que eu criei, tá vendo? Se eu tivesse mais procedimentos, apareceria aqui a lista dos procedimentos. Como aparece aqui a lista dos controles. Todos os controles que eu tenho aqui no meu formulário, inclusive o próprio formulário, aparece aqui na declaração geral. Está vendo? Se eu estiver dentro de um controle, isso muda. Porque primeiro que só vai aparecer os controles que tem aqui do lado de cá, o controle que eu estou, a listagem dos controles. Mas do lado direito não aparece os procedimentos, aparecem os eventos desse controle. Então essa é a diferenciação. Quando eu quero encontrar, eu quero ver os meus controles, os meus procedimentos, eu dou um Ctrl Home, que eu vou para o início, se eu estiver aqui no final, Ctrl Home, eu vou para o início
das declarações gerais e eu vou lá no procedimento que eu quero, eu clico nele e eu caio dentro dele. Só para você saber. Vamos rodar o programa. Aqui está, próximo, 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 anterior, anterior. Ele está fazendo. Perfeito. Maravilhoso. Vamos continuar? Vamos sim. Vamos fazer agora a nossa codificação para adicionar um cliente, certo? Existem alguns passos para que eu venha adicionar os clientes. Primeiramente vou apagar todo o conteúdo, que é a boa prática da programação, tá? Para você não ter problemas na visualização, não gravar conteúdos errados. A primeira coisa a fazer, a prática apaga todo o conteúdo dos controles. Então isso aqui rodando. Quando eu clicar no botão adicionar, eu quero que primeiro ele apague tudo que está aqui, todos os conteúdos que estão aqui na tela, para não gravar esse conteúdo, a não ser que a minha opção seja editar. Quando eu vou editar, eu não vou apagar os controles, porque eu vou ao editar e alterar. Eu vou aqui apagar o L, tirar o ponto do L e gravar essa alteração, apagar aqui, aí tudo bem. Só que nós não estamos trabalhando com editar, nós estamos trabalhando com o nosso adicionar. Por isso que eu vou limpar. Muito bem, eu vou no botão adicionar cliente, certo? E já usando o que nós aprendemos sobre pedaços de programação, eu já vou criar um procedimento chamado limpar controles. Então, vai ser limpar controles. Timóteo, você criou aí? Não, eu só estou aqui invocando um procedimento, eu estou chamando um procedimento que ainda não existe. Eu vou criá-lo agora. Já estou facilitando a vida. Vou lá para a nossa linha lá de declarações gerais. Aqui eu vou escrever sub, que é a instrução que cria o procedimento. Coloco aqui limpar controles. Muito bem, criei a minha rotina. Tá vendo? Vou pegar para ele aqui, olha, vou dizer para ele txt controle nome, ponto text, é igual a nada, branco. Vou pegar aqui o txt valor. E então, vou dizer para ele a mesma coisa. Propriedade, uso da opção de Ctrl V, que é mais fácil, né? Vem aqui no juros, copio, colo. Muito bem, ele vai fazer a limpeza dos controles, está vendo? Quando eu vou aqui no nosso botão adicionar, já sei que ele vai invocar e limpar os controles. Vamos checar se é isso mesmo? Quando eu clico no adicionar cliente, olha o que ele faz. Opa, dei um erro aqui, desculpe, porque o dia de atraso não é txt, nós não temos essa propriedade, é a propriedade caption. Tá? Eu fui aqui na copy cola para ser mais rápido e não verifiquei isso. Muito bem, limpou tudo aqui. Está vendo? Perfeito. Agora nós temos que fazer o quê? Depois que eu limpei, eu tenho que adicionar mais um. Vamos aqui na nossa tabela. Você observa o seguinte, que para adicionar mais um aqui, ele tem que vir para a linha de baixo e ficar aqui para que ele coloque o conteúdo. Ele tem que checar se essa linha de baixo está vazia. Tá? Independente de onde estiver, eu posso estar no primeiro cliente e ele então colocar aqui, vir para a próxima, está ocupado, vir para a próxima, está ocupado, e vai checando um por um. Mas aqui no Excel, no VBA, nós temos uma função, uma instrução que permite que nós percorremos de uma vez a nossa célula e vá para o final dela, que é esse efeito que tem aqui do nosso Ctrl seta para baixo. Tem como nós fazemos isso. Deixa eu colocar de volta aqui o nosso conteúdo que estava aqui antes. Muito bem, está aqui o conteúdo que estava antes para ficar mais fácil, para você entender. Quando eu seguro o Ctrl e aperto a seta para baixo, eu vou para o final, 54. Então ele tem que vir aqui para esse final e ir para a próxima linha. É o que nós vamos fazer. E lá nessa linha, adicionar. Se eu não fizer isso, ele vai apagar onde ele estiver. Vamos supor que ele está aqui num coisa, quando eu colocar um novo, ele vai limpar lá, mas aqui ele não vai. Então ele vai apagar tudo que está aqui, vai misturar informações e é isso que nós queremos. Certo? Vamos programar isso então? Antes de continuar aqui na programação, eu sei que algumas pessoas, principalmente já for programadora, pode estar já aí falando, já fazendo algumas críticas, né? Aqui é a melhor forma? Falta fazer correções, falta fazer coisas certas aqui? Sim, ainda falta. Mas eu vou voltar a lembrar, quero falar novamente. Nós estamos num modo de tutorial, de procedimentos, que vai fazer com que você aprenda passo a passo. Aqui é um sistema didático, é uma forma didática. Tem muita coisa que eu vou deixar de fora, porque o pressuposto desse meu vídeo é que você que está aprendendo, você que está aí vendo meu vídeo, não conhece nada.
de Visual Basic. Então é para início. Vai ter muita coisa, aos poucos eu vou adicionando mais conhecimentos. Quando eu puder já vou dando mais dicas aqui, sempre. Se você já é um programador, não fecha o vídeo agora, não desliga não. Continua vendo, porque tem muita coisa que eu falo durante o vídeo que são dicas para profissionais, para pessoas que trabalham também. E pode ser que você também não saiba de tudo, não é verdade? Ok? Só para esclarecer isso. Dando continuidade aqui ao programa então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou, na hora aqui de fazer o nosso limpar, ele limpou a tela, mas antes de limpar essa tela aqui, eu vou precisar colocar os valores padrões. Nós já sabemos que os valores padrões de juros e multas do nosso cliente é 0,32 de juros e 1,25 de multa. Tá vendo? É o valor padrão que a empresa passou. Tá? Então eu já tenho isso em mente, porque eu tenho que usar esses valores lá depois. Certo? Eu faço o que então? Limpei, vou dizer para ele o seguinte. Vou fazer agora, posicionar o cursor do mouse, porque você observe que o cursor do mouse ele fica piscando sempre em algum lugar, não é isso? Se eu tiver aqui, ele vai estar piscando aqui, ó, tá vendo? Ele piscando aqui, tal. Eu vou dizer para ele vir para o nome, que é para orientar o cliente que ele comece o preenchimento dos dados pelo nome. Então, vamos lá. Eu vou dizer para ele que txt nome, que é o controle que nós vamos trabalhar, eu vou usar uma propriedade que faz isso. A propriedade que coloca um foco no controle é chamado setFocus. O setFocus, quando você usa essa propriedade num controle, ele faz com que esse controle receba o foco ali, fique nele o foco, e não em outro lugar, não onde você parou. Por padrão, onde você para o foco é onde você fica, mas eu posso definir que ele fique em outro lugar. Usando essa propriedade setFocus, eu faço isso. Como que eu faço? Eu digito aqui setFocus, ele aparece aqui, muito bem, ele já vai para a propriedade setFocus. Vamos ver como funciona. Vou deixar aqui selecionado nesse controle. Quando eu colocar em adicionar cliente, ele apaga e o meu controle fica focado aqui. Se eu não colocar, ele simplesmente vai apagar e os controles não vai ter um foco. A pessoa vai ter que ir lá clicar. Isso é facilitar a vida do nosso usuário. Já sabe que tem que começar ali a sua programação. Tudo que ele digitar, ele vai então fazer o quê? Ele vai gravar ali, certo? Uma coisa que eu tenho que observar, você viu que eu digitei aqui texto, 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 texto. Isso é uma coisa que pode acontecer, é uma coisa que nós temos que prever, mas nós não vamos fazer isso hoje, tá? Nós vamos nas próximas aulas aprender um recurso de checar se aquilo que o cliente digitou é o que é para estar ali, ou se ele não digitou nada. Por enquanto, nós só vamos colocar conteúdo na célula, que é o nosso importante aqui agora. Tudo bem? Vamos nos ater somente a isso. Ele vai preencher todas as informações, mas veja só, tudo bem, ele vai preencher. Mas como é que ele vai gravar? Eu preciso criar um botão para ele gravar essa opção. Tá? Ele preencheu aqui o nome, preencheu os valores, preencheu aqui. Na verdade, os juros e multas já vai ter que aparecer para ele aqui, na hora que for. Para ele poder não ter que digitar, porque isso é um padrão. Ele não pode criar aqui esses juros e multas. Se ele for fazer isso, tem que fazer de uma outra forma. Tá? Se o cliente colocou isso para você no briefing, certo? Mas tem que ter um botão de gravar. Vamos então consertar aqui o seguinte. Limpou os controles, nós vamos dizer o seguinte, que o controle que tem os juros, certo? Que é o nosso txt juros. O txt juros.txt vai conter o valor de quanto? Abro aspas e fecho aspas. Porque dentro de um controle de texto eu preciso colocar ou uma variável que tem esse valor, ou então se eu for colocar o valor direto, eu tenho que abrir e fechar aspas, tem que ser entre aspas. Qual que é o valor que nós temos aqui? É o valor de 0,32, então põe 0,32. Aí nós temos o outro controle, que é o controle multa. Aqui o controle multa é a mesma coisa. Venho aqui e faço a mesma coisa. Ponto txt, que é a propriedade, sinal de igual para dizer que eu vou colocar, e o valor é de 1,5. Esse é o valor que eu vou colocar na minha propriedade, certo? E aí então eu vou para o setFocus. Veja o que acontece lá, automaticamente quando eu mandar adicionar, já vem os valores aqui, certo? Olha aqui para mim. Eu vou passar para você uma propriedade muito importante, muito interessante e muito usada, que é uma propriedade que inibe, que bloqueia um controle. Ou seja, ele faz com que o controle não seja acessível, não dê para você mexer no valor. Como, por exemplo, que é a nossa caixa de texto. Nosso text box, nós podemos bloquear para que a pessoa não digite nada na caixa de texto. Porque eu quero que aquele valor que está dentro da caixa de texto continue lá. Essa propriedade que faz isso é chamada de enable. Tá?
Quando eu uso a propriedade enable, eu estou dizendo, olha, ela não está disponível. Deixa ela, ou ela vai estar falsa ou verdadeira, false ou true. Se ela estiver true, ela está acessível. Se ela estiver falsa, ela não está acessível. Com isso eu posso bloquear o conteúdo do meu controle, ou bloquear o próprio controle para que ele não seja alterado. Como, por exemplo, se eu fizer o enable num botão, eu não consigo clicar mais naquele botão, porque ele está desativado. Tudo bem? Vamos ver como é que a gente faz isso? Eu vou pegar o TXT juros e vou dizer para ele, olha, o TXT juros é o seguinte, você não vai deixar a pessoa digitar nela. Então eu venho lá e invoco a propriedade enable. False. Tá vendo? A mesma coisa é a multa. Ponto. Enable igual a false. Vamos ver o que acontece? Se eu vier aqui, ó, mesmo agora, não, aqui está aqui, né? Olha como é que ele fez. Ele não deixa a pessoa digitar. Ela está bloqueada. Porque esse valor aqui, ele não pode preencher, ele não pode mudar. É um valor que a empresa colocou. Mas depois eu preciso ativá-lo novamente. Certo? Vamos então agora adicionar o nosso botão de gravar. Veja que eu cliquei no formulário, não apareceu a minha caixa de ferramentas. Como é que eu faço para ativá-la? Vou lá no menu aqui na barra, caixa de ferramentas, clico, aí aparece a minha caixa de ferramentas. Vou no botão de comando, clico nele, venho aqui e adiciono esse botão aqui de controle. Vou subir aqui um pouquinho mais desses controles para dar espaço aqui de gravação. Vou colocar o nome dele de CMD, que é a nomenclatura padrão que todo mundo usa, gravar dados, certo? CMD gravar dados. E no caption, que é a propriedade que muda o texto que está no controle, ou seja, muda o caption dele, muda a legenda dele, eu vou colocar gravar dados. Observe que eu pus CMD gravar dados, não tem espaço, não tem nada. E aqui tem espaço, porque o caption não interfere, tem espaço, não tem acento, cedilha, eu posso fazer. Mas numa propriedade de nome, não. Ok? Então você veja. Já vou deixar a propriedade vou deixar esse botão aqui escondido. Como é que eu faço isso? Olha aqui para mim. Existe uma propriedade chamada visible, ou visível, né? Essa propriedade visible, quando ela está em true, tá? Ela está ativa, eu posso ver aquele controle. Quando eu coloco a propriedade visible como false, então ela fica invisível, ela não aparece. É assim que eu escondo e faço aparecer um objeto, um controle lá no meu formulário, através da propriedade visible. Vamos fazer isso com o nosso botão de gravar. Eu vou na propriedade visible, que está aqui, a ordem alfabética, está como true, dou um duplo clique e ele fica falso. Olha o que vai acontecer quando eu ativar o formulário, não aparece o botão de gravar, porque eu não quero que ele grave nada, certo? Já é uma forma de depuração inteligente. Lembra que nós falamos sobre isso? Se não, volte os vídeos atrás e dá uma olhada. Quando eu clicar então em adicionar cliente, eu quero que o CMD gravar dados ponto visible fique como true. Por quê? Para que eu possa fazer a gravação. Então eu vim aqui, na hora que eu adicionar, clicar no botão adicionar cliente, olha o que acontece? O gravar dados fica visível para eu poder gravar o dado depois que eu inserir os dados lá. Tem outras coisas que eu preciso precaver, mas nós não vamos tratar isso agora, depois, tudo bem? Vamos sair aqui. Vamos programar então nosso botão gravar, porque ele vai agora adicionar aqueles conteúdos que eu coloquei lá nos controles, lá na minha planilha. A primeira coisa que ele tem que fazer é ir para o final da planilha, ir para a próxima linha, para que eu possa colocar o conteúdo. Vamos fazer isso? Para ser mais rápido, não perdemos muito tempo, e nós só vamos, eu não vou falar muito sobre essas propriedades aqui, esses comandos que a gente vai usar, porque não é o foco da nossa aula de hoje, tá? Então vou colar aqui para você saber. Esses são os comandos que nós vamos utilizar. Esse nós já aprendemos, o cell, a propriedade cell, nós já falamos isso nos vídeos anteriores. A propriedade cell, o que ele faz? Ele vai selecionar a linha 1 e a coluna 1, então ele vai subir para a linha 1, coluna, já posiciona o ponteiro do mouse lá, independente de onde você estiver. Aí nós vamos aprender hoje essa propriedade, selection. Selection.end, abro parênteses, fecho parênteses com a frase xldown.select. Isso aqui faz com que a linha vá para o final da célula. É o meu Ctrl
seta para baixo. Isso aqui é o meu controle seta para baixo. Tá? Eu até poderia pôr aqui, ó, CTRL mais seta para baixo. Tá? E essa outra propriedade faz com que ele se movimente uma linha para baixo. Porque aqui ele vai fazer o quê? Ele vai vir lá para o último, né, isso que nós falamos aqui. Ele vai para o último, veja que ele para no último e fica lá. Então, esse comandinho aqui, essa linha de comando que nós colocamos com essa propriedade, faz com que ele vá para a próxima célula vazia. Caminhe mais uma. Entendido até aí? Nós vamos falar sobre isso mais para frente, de forma mais clara, mais detalhada. Por enquanto, você precisa saber só isso. Que ele faz isso. Vamos fazer um teste, então, para ver se dá certo? Se funciona. Eu vou limpar, então. Vou colocar aqui em letras maiúsculas, vou colocar o valor aqui, uns números qualquer. Vou para o próximo aqui, o valor qualquer. Vou para o próximo aqui, sei lá, 15 do 12 de 2020. A data de pagamento que ele vai efetuar, ele fez no próprio dia 16 do 12 de 2020. Outra, assim, aqui os juros, veja só, o valor a ser pago ainda não pode ser calculado, ele não vai ser calculado. Então eu preciso deixar esse controle também como enable, certo? Vamos gravar os dados, ver o que acontece. Olha só, ele foi para o final da planilha. Mas, Timóteo, ele não gravou. Não, ele não gravou. Por quê? Porque eu não programei. Eu disse que quando clicar em gravar dados, é para ir para o final. Vai lá para a primeira linha. Veja que ele dá uma piscada aqui. Você está vendo lá que ele dá uma piscadinha? Porque ele foi lá para a primeira e voltou. Tá? Como as nossas linhas aqui são poucas, e eu quero que você aprenda, eu fiz isso. Mas, logicamente, que não é uma coisa prática, não é uma coisa boa de se fazer. Ele ir lá para a primeira linha, e é melhor você já mandar ele direto para a última linha, e já ir para a próxima, porque não perde tempo. Você imagina que você está lá no final, na penúltima linha lá de mais de milhares lá, da nossa planilha, e aí ele vai voltar de novo para depois descer de novo. É contraproducente, perde muito tempo, certo? Então, aqui no nosso caso, eu disse para ele ir para a primeira célula, depois ir para o final. É só para você ver aquela piscada. Mas o que eu faço aqui, eu posso deixar ele como comentário e ele não ir. Aonde ele estiver, ele vai pular para o final da linha. É um passo a menos para ser feito. Tudo bem? Então já vamos apagar isso aqui no nosso programa, porque o que eu queria fazer já fez, que era mostrar para você aquela piscada, porque ele foi lá e voltou. Certo? Mas imagine se fosse mais linhas. Não seria bom. Aí eu disse para ele ir para a próxima linha. Ele vai. Agora o que eu preciso fazer? Quando ele for para a próxima linha, eu preciso que ele faça o quê? Agora você vai definitivamente gravar dados. Observe que esse gravar dados não é o nome de propriedade que está aqui no controle. É o quê? É o procedimento que eu vou criar, que eu vou chamar, que eu vou invocar. Eu estou invocando, certo? Já coloquei ele aqui, agora eu preciso criar esse procedimento. Como que eu faço isso? Através da instrução sub. Vou dar um Ctrl Home aqui, vou para o início da minha declaração geral. E aqui eu vou colocar então sub, o que eu copiei, porque eu tenho que colocar o nome igual, né? Dou um Enter aqui, muito bem, meu procedimento está criado. É onde eu vou agora literalmente gravar os dados, certo? Nessa nossa planilha. Vou gravar os dados aqui. Ele vai invocar, vem aqui, faz a gravação e volta para lá de novo, para o botão. O procedimento do botão, lá para o evento. O que eu quero que faça? É a mesma coisa do limpar aqui, ó. Vou copiar os dados do limpar, só que eu não vou colocar aqui o limpar, certo? Eu não vou colocar vazio. Eu vou dizer o quê? Na verdade, desculpe, é lá no formulário, né? No nosso form, quando nós carregamos, nós já temos aqui o que é para ser feito. Olha. Então, vamos lá, gravar dados. Vou trocar. Eu já tenho aqui. Entretanto, veja que não é o A2. Eu não vou colocar o conteúdo do A2, porque senão eu vou repetir o que está lá no A2 de cima e colocar lá na última linha. Não é isso. Eu vou colocar o que está nos controles. Então eu venho aqui e faço o seguinte. Vou alterar agora, porque no lugar da caixa extra eu vou colocar dentro da célula. Estou invertendo. Você está vendo aqui? Eu inverti. Eu estou dizendo, olha, agora aqui dentro do controle coloca a célula. Agora estou dizendo, dentro da célula coloca o controle. Então vamos inverter aqui um por um. Muito bem. Alterei todos agora. Nós só temos que corrigir aqui, porque na verdade não é essa célula que vai
ser gravado, vai ser onde nós estamos. No nosso caso aqui, é na célula 55. Precisamos colocar essa célula que está aqui, tá? A célula ativa, para que ele grave dentro dessa célula. Como é que eu faço isso então? Eu vou fazer o quê? Vou pegar a nossa variável linha. Nossa variável linha, não se esqueça, ela é ela que contém a nossa linha. E vou dizer o seguinte para ele. ActiveCell.Roll é o conteúdo que vai ter. Essa propriedade, ActiveCell, é a célula ativa. Eu disse para ele que a célula ativa pegue a linha, a propriedade da linha, e coloque dentro da variável. Ele vai pegar o número da célula que nós estamos, que no caso é o 55, vai colocar aqui dentro. Então eu venho aqui, como nós já aprendemos, usamos o nosso símbolo E, comercial, para concatenar. Nos vídeos anteriores já falamos sobre isso, vai lá dar uma olhada. E colocamos linha. Repetimos para todos a mesma coisa. Só para ficar claro, olha aqui para mim. A propriedade ActiveCell, ela é uma propriedade que pega a célula que você está ativa. Você está dizendo, ó, na célula ativa que você está, eu quero isso. Quando eu adiciono a propriedade o ponto .roll, eu estou dizendo, a célula ativa eu quero o número da linha. Tá? Eu posso pegar o número da linha ou o número da coluna. Certo? Feito isso, que ele gravou, ele veio aqui, já colocou conteúdo, já está feita a gravação dos dados lá na tabela. Eu não tenho que dar mais nenhum comando. Vamos checar se é isso mesmo. Vou adicionar mais um cliente, vou colocar aqui blá 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 blá, vou colocar em maiúsculo, né? Blá 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 blá, um valor aqui qualquer. Vamos fazer antes disso? Eu esqueci de colocar aqui, de bloquear a nossa propriedade. Vamos bloquear. Como é que eu bloqueio? Lá no Enable, eu coloco como false. Tá? Na verdade, não vou colocar, vou ter que colocar via código. Né? Então, eu txt valor. Então, quando eu colocar adicionar cliente, eu vou aqui no final, também onde está o multa, então, digo para ele que é Enable false. Muito bem. Enable false. Vamos agora rodar. Adicionar cliente. Tá? Um valor qualquer aqui. Valor pago, valor qualquer, data de vencimento 12/12 de 2012, 12/12 de 2012, é só porque é teste, ok? E aqui embaixo eu não posso digitar mais nada. Vou no botão gravar dados. Veja o que ele fez, vou subir aqui, ele foi lá na linha 55, colocou o nome, colocou o valor, adicionou já o valor de juros, já adicionou o valor de multa e de juros, colocou o valor que eu digitei, aqui está, a data que eu pus e a data final. Está vendo? Ele adicionou automaticamente, já foi feita a gravação. É fácil, não é fácil? Veja aqui, vamos rever. Eu disse para ele quando eu clico no botão adiciona, tá? Adiciona cliente, eu disse para ele, limpa os controles. Ele vai lá na propriedade do procedimento, limpa os controles, apaga tudo. Depois ele diz, olha, dentro de txt juros e coloca o valor, ele desabilita esses controles para que eu não use, coloque nada lá dentro, porque não é para colocar. E então, ele coloca o foco no botão, lá na caixa de controle, nome. Depois ele faz o que? Ele deixa o botão de gravar visível. Aí então, nós vamos no botão de gravar, quando nós clicamos no botão de gravar, ele faz o que? Ele vai, pula para a última célula, vai para a próxima célula vazia e então ele chama, invoca o procedimento de gravar. Nós vamos então para o procedimento de gravar. Aqui, olha, procedimento de gravar. Aqui está, ele põe a célula, o número da linha atual dentro da nossa variável linha e cada uma das células, através do objeto range, ele adiciona o valor. Certo? Finalizou por aí? Está lá o conteúdo? Está. Vamos voltar aqui e ver, ó. Está aqui, não apagou, eu fechei o programa e continua. Só que tem um detalhe, certo? Tem um detalhe. Nós não habilitamos os controles, nós temos que habilitar os controles de volta e sumir novamente com o botão. Eu posso fazer isso como? Depois que eu invoquei a propriedade aqui no botão gravar, gravei os dados, o que eu faço? Eu vim aqui onde eu mandei adicionar, coloquei o que eu pus para false, eu vou colocar para true lá. Copio e colo. Não vou usar isso aqui, não vou usar isso aqui. E aqui onde que era false, eu ponho true. Eu ativo novamente.
E o que, apesar de eu pôr maiúsculo, ele põe para minúsculo, porque esta é uma propriedade, como é um comando do VB, faz parte do programa interno, ele já põe do jeito que tem que ser, na cor que tem que ser, para você já identificar isso. Eu estou dizendo, então, para ele habilitar novamente. Mas mais do que isso, eu quero que o próprio botão CMD gravar dados, ponto visible, gravar dados, gravar, faltou o R, gravar dados, veja que se estiver errado ele não dá a propriedade. Aí a propriedade visible, eu quero ela como false. Muito bem. Vamos tentar mais uma para ver se está certo? Vou dizer para ele, adicionar mais um. Vou mandar, vou colocar aqui, agora vou colocar números aqui, com letra, só para a gente identificar que é um novo, né? Não vou preencher mais nada porque não preciso. Tá? Não vai dar erro nenhum, é só o teste. Quando eu mandar gravar dados, olha o que acontece. Onde tinha dados, ele colocou. Veja que o botão Visible sumiu. Os botões novamente estão ativos aqui, eu posso usá-los novamente. Tá? Não é para estar ativo. Se esses juros aqui é da empresa, na verdade você vai deixar tudo já no formato de não mexer. Vai bloquear isso para que a pessoa não apague. Eu só posso apagar aqui, ó, aqui eu estou apagando. Tudo bem que ele não vai apagar porque eu não estou mandando gravar nada nem nada. Quando eu for para o próximo e volto, ele vai pôr de volta aqui o que estava antes. Ele volta, põe de volta. Olha lá, quando eu volto, mesmo que eu tenha apagado. Tá vendo? Se eu for e voltar, ele continua, porque eu tenho que dar essa opção. Mas eu preciso fazer essa previsão disso. Uma outra propriedade que nós vamos aprender, então, é a propriedade chamada locked. Locked de trancado. Você pode trancar um objeto ou não. Ele é diferente do enable. O enable, ele deixa o controle intocado, imanipulável, vamos assim dizer. Ele não tem como o botão, você não consegue clicar, o texto, ele fica meio que apagado, como nós vimos lá. Volta aqui na tela para você ver, olha. Veja aqui. Quando você põe lá adicionar, ó, tá vendo que ficou meio cinzinho aqui? Tá enable. Tá? A propriedade locked, ela não faz isso. Ela simplesmente bloqueia para que você não digite alguma coisa dentro daquela caixa de texto ali. Vamos ver como funciona? É simples, eu venho aqui na propriedade que eu não quero, que no caso é juros e multas, então eu vou lá, quando nós colocamos adicionar cliente, vou trocar. Então ao invés de colocar enable, eu vou colocar locked. Só que eu vou colocar o locked como true, ou seja, bloqueado. Tá? A mesma coisa aqui na multa, certo? E o botão de total aqui a gente faz a mesma coisa também, que é para ele não fazer nada. E quando eu voltar novamente, que eu gravar os dados, eu volto de novo com ele. Então, eu altero aqui, onde era locked, vai ficar como enable, aliás, fica como locked, né? A gente troca. Vamos ver como é que fica isso? Então você veja, a diferença é essa, olha. Adicionar cliente. Veja que agora não está mais cinza, eu posso clicar dentro, posso selecionar, mas não posso apagar. Está vendo aqui? Não tem como eu apagar. Nós podemos aplicar isso em todos os controles, como forma de padrão. Então o que nós vamos fazer? Para ficar mais prático, nós vamos criar um procedimento. Vamos lá para a nossa declaração de procedimentos e vamos ver o seguinte. Sub, vou dar um espaço aqui de uma linha, sub, travar, controles. Travar controles. O que acontece com travar controles? Eu vou pegar todos esses objetos que estão na área nossa, vou pôr aqui e vamos mudar a propriedade aqui dela. Ponto. Locked igual a true. Pronto. Ponto locked igual a true. Você pode estar dizendo para mim assim, mas então por que não usar, ao invés de usar o controle textbox, usar o controle label? Porque no controle label eu não tenho depois como gravar, como escrever, certo? Eu só estou bloqueando para que ele veja o que está o conteúdo e tome uma decisão. Se ele quiser adicionar um novo, eu desbloqueio para que ele coloque os conteúdos lá. Se ele quer alterar o conteúdo, então eu desbloqueio para alterar, certo? Para não trazer problemas para a pessoa. Tá? Essa é uma boa prática da programação. Bem? Eu venho aqui no controle, logo que carregar nosso formulário, logo que nós carregamos o formulário, o que eu faço? Eu venho aqui no final
e mando ele bloquear os controles. Ele já trava os controles logo no final. Isso significa que eu preciso ainda bloquear o controle quando eu mando adicionar aqui? Sim e não, depende. O que eu vou fazer? Eu vou colocar como não. Eu vou tirar o locket daqui, vou tirar daqui, vou tirar o locket daqui e vou tirar também o locket daqui que nós colocamos. Porque eu já tenho já vai estar travado o controle quando eu clicar. Eu só vou ter que destravar os que eu quero que sejam destravados. Só isso. Tá? Perdão, que eu coloquei LBL. LBL não tem locket, tá? LBL não tem locket. Porque na LBL eu nem posso acessar. Então, você veja que agora eu tento apagar o conteúdo, ó, eu não consigo. Está só para eu ver, só para eu visualizar. Aí, quando eu quiser fazer alguma coisa, eu estou no modo de visualização. Quando eu quiser, eu vou adicionar. Se eu vou adicionar, eu agora tenho que desbloquear, porque ele continua bloqueado. Então, nós vamos lá agora. Vamos criar agora uma outra rotina chamada, outro procedimento chamado destravar controles. Certo? Então, eu posso vir aqui no final, onde eu fiz o travar, e ponho sub, destravar. Dou um enter, está aqui, destravar controles. Como é que eu vou destravar os controles? Destravando. Aqui, com exceção de juros e multas, porque juros e multas não pode ser destravado. Tá? Valor total também não pode ser destravado. Por quê? Porque o valor total ele mostra um resultado de um cálculo. Ele não permite que eu digite o valor lá dentro. Tá? Então ele não pode ser. Eu só posso destravar então quem? O nome. Está aqui o nome. Vou subir um pouquinho de nome. O valor, que eu vou colocar. Isso aqui é o valor. O valor pago, né? Isso aqui é o valor pago. A data de vencimento, tal. O resto, não. Então vamos ver se é isso mesmo. Não. Eu tenho que agora invocar, né? Destravar controles. Então, quando eu vim aqui em adicionar clientes, para ele ir para lá, eu digo para ele destravar controles. Vamos ver? Agora veja que o controle... Desculpa, né? Se eu estou destravando o controle, eu tenho que deixar tudo como false, e não como true. Certo? Aqui está destravado. Agora sim. Vamos lá, adicionar. Veja que agora eu posso digitar valores aqui. Certo? Me permite menos aqui, está travado. E menos aqui, porque ainda continua travado. Quando eu gravar os dados, ele vai para a próxima cela e coloca esses valores lá. Estão vendo aqui? Olha, todos os valores foram gravados. Perfeito? Então, hoje nós fizemos o quê? Fizemos o nosso cálculo, vimos que o cálculo tem lá a sua forma de ser feito esse cálculo. Nós também vimos os procedimentos, que é muito importante que sejam usados, porque os procedimentos são parte de todo o contexto do nosso programa. Isso reduz o número de linhas que eu estou digitando, isso reduz erros que eu possa vir causar, e isso facilita a depuração. Como quando eu dei aqui, ativei a tela, e eu esqueci de colocar false para poder ativar. Bastou que eu fosse lá onde está o procedimento de false, lá dos controles de locket, e cada um deles colocar false. Entretanto, se eu tivesse colocado em vários lugares do programa aquelas linhas de comando, eu teria que ir um por um, mesmo que eu usasse a opção de automaticamente mudar todos, ia tomar tempo e o programa ia ficar cheio de sujeira, ia ficar inviável. E conforme vai crescendo esse programa, esses códigos vão crescendo, mais complexo fica o programa e de repente mais lento ele vai ficar. Eu agradeço a sua participação, muito obrigado por você ter dado o seu tempo aqui comigo. Tenho certeza que eu pude adicionar coisas boas para o seu conhecimento. Só peço que você não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o seu joinha, clicar no sininho, me visitar no Facebook, me visitar lá no Instagram, me visitar também no LinkedIn. E o próximo vídeo, eu te garanto, é o nosso último vídeo. Até a nossa próxima aula.